Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro. Para quem está nos acompanhando também, boa tarde. Vamos começar com o Internacional para falar do Campeonato Gaúcho. O Colorado venceu o Juventude ontem no Beira-Rio, jogando praticamente com o Sub-20. Praticamente com o Sub-20. Ontem eu falei que 11 desses jogadores seriam do Sub-20. E um jogador apenas, que é o goleiro, vamos dar destaque para ele depois, na sequência, que tinha mais de 20 anos, que tinha 26 anos, que fez uma partida muito boa, o goleiro Daniel. Mas mais detalhe para o Inter, porque o Inter ganhou por 1-0, jogou muito bem contra o Juventude e está aí. É essa que é a grande conquista para um time do tamanho de Inter e de Grêmio, que é colocar jogadores Sub-20, Sub-17, jogadores que são as joias do clube que nós chamamos, que quando precisa estão aí e demonstraram resultado. O time do Inter jogou muito bem, e aí eu lembro de uma frase, Leandro, que eu escutei até mesmo na última temporada que o Ipiranga enfrentou o Inter aqui no Colosso da Lagoa, que até o time reserva, o time B, o terceiro time do Inter, é melhor do que os times do interior. E de fato é o que acontece. Os times de Grêmio e Inter, Sub-20 ou jogadores mais jovens, mesmo sendo jogadores que não têm lá a mesma experiência que, por exemplo, jogadores que jogam no interior, ou até mesmo os melhores times do interior, mesmo assim, o que é levado em conta é que os jogadores já começam desde cedo lá na base a ser trabalhados, a ser investidos e começam já a se projetar. Não, esse atleta é um atleta que pode sim vir a ajudar o grupo profissional. E eu quero chamar a atenção porque o Atlântico ontem, eu chamei a atenção para essa notícia que o Atlântico foi campeão lá no tribunal, porque o adversário não veio disputar a final, então o Atlântico foi campeão da Federação Gaúcha de Futsal a final, porque era uma competição gaúcha que era feita pela Federação Gaúcha. Existem duas competições, só para explicar para quem está em casa. Uma competição é proposta pela Federação, que foi essa que o Atlântico venceu, e a outra é proposta pela Liga Gaúcha, que é um torneio particular. A Liga Gaúcha o Atlântico perdeu para a CBF, mas da Federação Gaúcha venceu pelo tribunal, mas venceu. E o interessante é que esses jogadores eles vão fazer parte do time profissional do Atlântico. Nós já temos 4 nomes que se mantiveram na última temporada e o Atlântico vai utilizar. E o melhor de tudo, Leandro, é que esses jogadores podem atuar no Sub-20, no profissional, e são jogadores da região. Então nós estamos fortalecendo o esporte municipal, fortalecendo o esporte de toda a nossa região, fazendo com que o futsal se torne também algo profissional. Do Inter para o Atlântico, de volta para o Internacional, falar do goleiro, você ia falar do goleiro Daniel, destaque ontem na partida, é isso? Destaque, é isso aí, até o pessoal brinca, novo Alisson, será que é novo Alisson? Tem até uma matéria no site que eu acabei de postar sobre esse goleiro novo, goleiro que fez grandes defesas no jogo de ontem, e é um goleiro que, quem sabe, se acaso vier acontecer alguma coisa, tá bem servido de goleiro, caso venha a ter necessidade o time do Inter. Sem o jogo do Grêmio com o Caxias, que aí foi adiado devido ao Grêmio ter jogado na final da Copa do Brasil no domingo, né? E esse jogo aconteceria nessa segunda-feira, que está aí adiantado. Mas nós já temos a tabela do Campeonato Gaúcho. Vamos ver como é que está o time aqui, os resultados, é isso? Como é que ficou aí essa primeira rodada, Eric? Definida a primeira rodada com exceção de um jogo, Caxias e Grêmio. Caxias e Grêmio foi adiado por conta da final da Copa do Brasil, mas os outros jogos já definidos. O Ipiranga que abriu a rodada 3-0, o empate do Novo Hamburgo e Pelotas, 1-0 do Esportivo para cima do São José, e o Aimoré que venceu lá no Bento Freitas, o time do Brasil de Pelotas, e o Internacional que venceu por 1-0, então ontem o time do Juventude. E já temos mais ou menos um esboço da tabela da primeira rodada. Muito bem, vamos dar uma olhada então como é que fica, porque na verdade com esse resultado o Ipiranga vai liderando o Campeonato Gaúcho pelo saldo de gols, né? Porque aí fez 3-0, até o momento o Ipiranga é líder nessa rodada do Campeonato Gaúcho. E a próxima rodada como é que fica? A próxima rodada o Ipiranga pega o Novo Hamburgo no Colosso da Lagoa. Grêmio e Brasil de Pelotas é um jogo interessante. O Grêmio também vai provavelmente jogar com o time reserva, hein, pessoal? No estádio Boca do Lobo, em Pelotas, o Inter joga contra o Pelotas. São José e Caxias jogam lá na casa do São José. E Juventude e São Luís de Juí, lá em Caxias do Sul, além de Aimoré e Esportivo. Esses são os jogos da próxima rodada. Lembrando que, por conta do decreto da Prefeitura e da Federação Gaúcha, os jogos acontecem às 8 horas. Então, lembrando, o jogo do Ipiranga, que depois nós vamos falar ainda, Leandro, acontece às 20 horas.
Ipiranga e Novo Hamburgo, segunda rodada do Gauchão. Muito bem, decreta a bandeira preta aí no estado. Gente, agora vamos ver a reportagem que ontem o Eric acompanhou aí, o retorno do Ipiranga, que já pensa no Novo Hamburgo. Após a vitória contra o São Luís na estreia do Campeonato Gaúcho, o Ipiranga se prepara para o próximo desafio na competição, o Novo Hamburgo. O Canarinho vai para a disputa confiante, após uma vitória de 3-0 na primeira rodada, com direito à foto de comemoração no vestiário. Uma estreia muito boa, né? Dentro do que a gente esperava. A gente sabe que o Gauchão é um campeonato curto, né? E a gente frisou isso antes da estreia, que tem essa importância de começar bem, né? Então, graças a Deus aí e todo o grupo, a gente conseguiu uma excelente vitória fora de casa, né, que nos dá uma confiança a mais aí para agora, dentro de casa, né, nessa segunda rodada, conseguir a vitória novamente para se manter, né, nessa pegada aí no início da competição, para que lá na frente vai ser muito importante essa arrancada. Das 4 primeiras rodadas que o time vai disputar, 3 delas são fora de casa. A única exceção é na quarta-feira, diante do time do Novo Hamburgo, em Erechim. E é importante começar bem, porque o torneio é curto e a gente vai manter essa pegada aí, procurar agora focar no jogo dentro de casa, que esse campeonato cada jogo é uma batalha, uma final. A partida entre Ipiranga e Novo Hamburgo ocorre às 20 horas no estádio Colosso da Lagoa. Muito bem, tá aí então, o Ipiranga preparado para o Novo Hamburgo, temos que se assustar com esse adversário, Eric, ou não? O Novo Hamburgo vem de um empate na primeira rodada. Já o Ipiranga vem com uma grande vitória, uma vitória com V maiúsculo, como tu disseste em outra oportunidade. Eu acho que o Ipiranga está muito mais motivado e muito mais querendo buscar mais 3 pontos do que o time do Novo Hamburgo. E jogando em casa, eu acho que o Ipiranga tem tudo para fazer mais uma vitória, mais uma belíssima atuação, porque no primeiro jogo foi uma belíssima atuação e garantiu o Ipiranga. Por conta do saldo de gols, como tu mesmo falou, está liderando o grupo, mas é a primeira rodada. Quem sabe, se o Ipiranga vencer o próximo jogo, vencer o jogo contra o Novo Hamburgo, já dá para pensar em alguma coisa, porque o torneio é muito curto, então são 11 jogos, acho que são 11 jogos, são 12 equipes, 11 jogos, e 2 rodadas já mata já na quarta-feira. Então, caso o Ipiranga consiga 6 pontos, é muito interessante e já dá para pensar, quem sabe, o pessoal está falando muito em ser campeão no interior, para isso precisa vencer do Novo Hamburgo. E detalhe, no jogo da primeira rodada, dos 11 jogadores que começaram a partida, 10 estiveram na última rodada do Brasileirão Série C da última temporada. Então, é uma base muito forte que se manteve. Esse resultado não é um resultado inesperado por conta do que o Ipiranga jogou, mas é um Ipiranga que está muito bem montado. O pessoal tem reforçado tem reforçado que a pré-temporada foi em alto nível, foi uma pré-temporada muito bem desenvolvida, até mesmo na parte física. Então, o Ipiranga está preparado para esse jogo contra o Novo Hamburgo. Eu imagino uma vitória, não sei se vai ser tranquila, mas eu imagino que sim, o Ipiranga vai conseguir esses 3 pontos, aí soma 6 e vai pensando, sonhando lá com o topo da tabela lá adiante. Hoje à tarde tem sorteio da Copa do Brasil, amanhã a gente traz os destaques para você. Nosso tempo encerrou, obrigado Eric pela participação. Muito obrigado, Leandro. Para o torcedor do Ipiranga também, boa sorte e vamos juntos, Canarinho.